Sejam bem-vindos ao nosso canal, tá? Eu sou o pastor Marcelo e não esqueça de inscrever-se no nosso canal, dar um like e apertar aí no sininho. Hoje nós vamos falar sobre a influência dos espíritos malignos nas famílias. No vídeo passado, nós falamos sobre a origem dos espíritos malignos. Aí na sua tela aparece um link, é só apertar e você poderá assistir ao tema passado. Tá? Vamos basear nosso estudo hoje no livro de Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Aqui nós temos a história do Gadareno, né, do endemoniado de Gadara ou o endemoniado de Gerasa. Essa história é muito interessante, ela nos ensina muito acerca da influência de espíritos malignos. Observe bem as lições que nós vamos tirar daqui. Primeiramente, Jesus chega aos seus discípulos e diz: olha, hoje nós vamos atravessar o mar da Galileia, tá? E vamos lá para Gadara ou Gerasa. E os discípulos não gostaram muito disso, porque essa terra de Gadara era uma terra de gentios, uma terra que os judeus não gostavam, e diziam que ali só morava um pecador. Mas Jesus, ele resolve ir para lá com os seus discípulos. Eu queria explicar para vocês sobre essa palavra Gerasa, ou Gerasa, ou Gadara. Ela significa invadido, significa possuído. Por que tem esse nome? Por que a Bíblia faz questão de dizer, né, que eles atravessaram e foram para essa terra de Gerasa? Porque o que eu falei para vocês no vídeo passado? Que Satanás escolhe lugares para atuar. E essa cidade de Gadara, por 300 anos, foi invadida por vários povos. Ela foi conquistada por Alexandre o Grande, né, que era grego. Depois veio os Seleucidas, depois veio Ptolomeu, os judeus, através dos Macabeus, até que, nessa época que foi escrita a história, ela estava sendo dominada pelos romanos. Então, naquela região, havia uma grande legião romana, né, que administrava aquele local. Então, esse povo de Gadara, ele é um povo oprimido. Era um povo que, durante 300 anos de história, conhecia liberdade. Era um povo que só conhecia o sofrimento. Todos os povos que são conquistados, eles não têm paz. Eles são levados, né, pelo que o outro povo quer. É o que está acontecendo, inclusive, agora lá entre a Rússia e a Ucrânia. Observe na televisão que aquele povo da Ucrânia vive em desespero, não dorme direito, é um refugiado, está com o coração cheio de ódio contra os russos. Agora vocês imaginem 300 anos de dominação estrangeira. Então tudo isso produzia sentimentos ruins, exatamente o que espíritos malignos gostam. Alimentam-se de sentimentos ruins. Então, toda essa energia é um campo fértil para que espíritos imundos sobrevivam. E era exatamente isso que ocorria naquela cidade. Então observe que é uma relação de história e tempo que espíritos malignos operam. Conheço famílias, queridos, que desde os seus antepassados, eles são influenciados por entidades malignas. São influenciados conscientemente e inconscientemente. Mas como conscientemente e inconscientemente? Dentro da geração de famílias, acontecem muitas coisas ruins. Passa de pai para filho problemas, como alcoolismo, como violência, como mortes, como brigas, como famílias que são sempre dissolvidas. Então isso está passando de pai para filho.
Então veja que há uma relação de história, de tempo com aquela família. Então aprendam isso, os seres malignos escolhem uma família, eles escolhem um local para agir, e eles influenciam, né, aquela família, aquele local, aquela nação para sentimentos ruins e se alimentam disso. Aí morre o pai, aí fica com o filho. Certa vez, quando eu estava lá em Porto Murtinho, num quartel lá, teve um soldado com um problema muito interessante lá. Ele estava à noite tirando serviço. Então, de repente, o soldado viu um homem vindo na direção dele, um homem assim de meia idade. Então, o soldado gritou para ele parar. Ele não parou, continuou vindo. Então, o soldado pegou o fuzil, carregou e apontou para ele. Aí o homem chegou mais perto e falou: não precisa ter medo de mim, não. Eu não vou te fazer nenhum mal. O soldado ficou olhando para aquele homem. E aquele homem falou: olha, eu já tirei muito serviço aqui. Aí o soldado ficou ouvindo ele. Ele disse assim para ele: quem está de serviço, quem está na guarda hoje não é o sargento tal? Aí o soldado disse: sim, é ele que está de serviço. Aí o homem falou: eu conheço ele desde que era cabo. E uma vez nós fizemos uma barreira na estrada e um carro invadiu a barreira e nós atiramos no carro. Aí o soldado ficou olhando. Aí de repente o soldado olhou para trás, quando olhou para frente, aquele homem tinha sumido. Aí o soldado ficou com medo. Aí a guarda ficou olhando de lá, viu ele se movimentando, não via ninguém, vieram de lá. O soldado lá entrou em crise e ficou parado. Aí levaram o soldado para a guarda, aí ele contou a história. O sargento realmente era o sargento X que estava lá, e o sargento confirmou a história. Mas o sargento disse que pelas características não lembrava do homem. O soldado ia tirar serviço novamente de madrugada, né? Isso era cerca de 10 horas da noite. Às 4 horas da manhã ele voltava para o quarto de hora. Estava com medo. Aí o sargento falou: não, tu vai, a gente vai ficar de olho aqui. Não vai acontecer nada não. Aí o soldado voltou às 4 horas da manhã lá para o posto dele. Ele estava lá quieto, olhando, né? De repente ele ouviu uma voz atrás dele. E disse assim: tu está aqui de novo? Aí o soldado olhou, o mesmo homem estava lá. Aí o soldado ficou com medo de novo. Travou, falou: tu não precisa ter medo de mim. Eu não vou te fazer nenhum mal. Eu só quero que, a partir de hoje, tu sempre acenda uma vela para mim. Aí o soldado ficou lá, durão de novo. Aí a guarda percebeu, correu, lá estava o soldado. Aí no outro dia eles me procuraram, né? Levaram o soldado para conversar comigo. Aí eu perguntei para o soldado: vem cá, rapaz, você, na tua família, teu pai, teus avós, algum deles, né, se tem alguma atitude em relação a chamar mortos, querer conversar com o espírito de mortos, ou faz algum trabalho de feitiçaria, alguma coisa que se relaciona com o sobrenatural? Mas assim, eu perguntei para ele. Por que eu perguntei isso para ele? Porque o texto aqui mostra isso. Mostra que há sempre uma história na família que vem passando de geração. E que esses seres ficam na família. Eles não saem da família. Até que seja quebrado esse elo. Ele me falou que sim, que o avô dele, ele lembra que criança, o avô dele reunia a família numa mesa e começar a chamar que viessem espíritos de pessoas para conversar com eles. E que certa vez o avô dele chamou ele e disse que ele seria o sucessor dele. Eu perguntei: onde é que anda esse teu avô? Aí ele falou: não, ele foi embora, né, para outra cidade, mas que inclusive o avô disse que aquela semana ele iria voltar lá para visitá-los. Aí eu expliquei para ele exatamente o que eu estou falando para você, que esse ser maligno queria continuar na família dele através dele, e que ele não ia ter mais paz. Eu disse para ele que a solução era a seguinte: que ele fosse uma igreja. E ele até falou para mim: não, eu faço parte de uma igreja, mas eu acabei não indo mais, agora ando por aí largado. Eu disse: não, vai lá para a sua igreja, peça oração na sua igreja, fale lá com o seu pastor, você também, comece a orar a Deus. Eu disse assim para ele: olha, eu sei que dá muito medo, mas se esse ser, esse espírito imundo aparecer de novo para você, você olhe para ele e diga assim: vai-te embora daqui agora, em nome de Jesus. E pode ter certeza que ele vai embora. Orei com ele, tá? Aí pronto, depois de alguns dias encontrei com ele. Aí ele me falou que estava orando, que estava indo à igreja dele, e que essa entidade nunca mais apareceu. Então, você que está passando pelo mesmo problema, aprenda isso, tá? Que há essa relação histórica entre o indivíduo, entre a família, entre a nação
e essas entidades malignas, porque acontecia isso em Gadara, tá? Que Deus te abençoe. Jesus é aquele que te dá autoridade para que você ore e repreenda todo o mal da tua vida. Jesus é Senhor dos céus e da terra. Que Deus te abençoe.